Oiê, quinto anos, mais uma aula de história para vocês. Hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo vendo os indígenas e os europeus. Como é que aconteceu esse movimento dentro do Brasil no período que ainda era o período colonial. Lembra que lá na primeira lição que a Pro mandou para vocês como revisão, eu perguntei se o Brasil ele teve um processo de descobrimento ou se ele teve um processo de conquista. Quando a gente chega num território que já tem alguém morando lá, nós não estamos descobrindo nada novo, porque já tinha pessoas morando nesse local. Na verdade, o que estava acontecendo aqui no Brasil era um processo de conquista. Os índios nativo-americanos já estavam vivendo aqui quando os portugueses chegaram aqui. O que aconteceu? Eles conquistaram o território. Apesar de que no início os portugueses não avançaram no território e ficaram paradinhos lá perto do litoral, a gente teve ainda assim um processo de conquista. Por quê? Os índios começaram a ter que se submeter aos cuidados e aos controles do povo europeu. O que acontecia aqui? Os portugueses queriam desenvolver a sua colônia, só que eles não estavam mais trazendo necessariamente os escravos para cá. Era um gasto muito grande trazer escravos, muitos morriam doentes dentro dos navios. Era mais fácil você tentar fazer com que o seu índio, o povo nativo dessa região, ficasse submisso. Na verdade, muitos deles não ficavam submissos. O que começava a acontecer ali? Eles começavam a exigir submissão dos índios. Muitos deles, o que aconteciam? Acabavam morrendo, porque se negavam a trabalhar de forma escrava para o povo europeu. Quando a gente chama aqui índios, ele até está no termo certo, porque a gente chama o nosso indígena de índio, não fica errado. Mas o termo correto para a gente sempre se lembrar é o indígena, que é aquele que é o morador do Brasil, tá? Então, o que acontecia aqui? Os europeus precisavam desenvolver, estavam conhecendo outros produtos aqui dentro do Brasil. Eles também não conheciam muito bem o território, então eles precisavam dessa ajuda dos índios. Mas eles não queriam, na verdade, fornecer nada em troca para eles. Então, o que acontecia? Nesse momento, os portugueses criaram a conhecida Guerra Justa, onde eles escravizavam esses indígenas para fazer com que eles trabalhassem de graça para eles. Lembrando que os indígenas, eles eram semi-sedentários, eles ficavam em um local fixos até o momento em que eles não tinham mais alimento, eles não tinham mais produtos para eles se alimentarem e conviverem com as suas famílias. O que acontecia? Então, eles mudavam de local. Então, eles conheciam algumas partes do território brasileiro, mas não conheciam todos, porque eles não faziam essas grandes viagens. Então, os europeus se utilizaram dos indígenas para encontrar também o pau-brasil, porque os portugueses não sabiam diferenciar o pau-brasil dentre as outras árvores, para procurar pedras preciosas, tantas outras coisas, e também para trabalhar posteriormente aí nos engenhos, tá bom?